Boa noite, pessoal. Cá estamos nós para mais um 11 para cada lado, o nosso espaço de conversa, de discussão sobre futebol, o nosso espaço de diversão, e esperamos que vocês estejam aí do nosso lado, estejam atentos. Hoje, cada um de nós, ou melhor, o Ricardo, o Marco e o Bruno trouxeram um tema que nós vamos discutir, vamos conversar sobre ele. Antes de mais nada, como é que estão as coisas aí por casa? Como é que Tudo estão? normal. Tudo normal, quarentena está a passar. E tu, Marco? Espetáculo, porque já consegui despachar o meu filho, já consegui encontrar um casal de chineses que ficasse com ele e agora estou muito melhor. Não, estou bem. Não, desta vez. Diz? Alugavas para rentabilizar. Desta vez já está a dormir, portanto agora estou mais à vontade. E eu nem por isso. Os meus ainda vão dormir, mas pode ser que não apareçam por aí. Vamos então começar a nossa mesa, a nossa discussão com um assunto que está cada vez mais na moda, não é, agora, que é como é que tudo isto se vai resolver, não é? O Ricardo quis trazer o assunto do quem é que leva o caneco, não é, Ricardo? É o quem é que leva o caneco. A minha pergunta é, vai ser pedra, papel e tesoura para decidir o campeão? É uma das hipóteses, pá. Ou pelo menos parece que essa é uma das hipóteses. Mas do que temos visto, ou pelo menos as últimas atualizações, tem-se sentido que a maior parte das ligas e das federações pretende que os campeonatos terminem. Os motivos são vários. Se por um lado temos a parte desportiva, a preparação da próxima época, em que vai ser necessário definir quem é que fica com os lugares de acesso às competições europeias, nomeadamente a Champions e a Liga Europa, mas também temos depois a parte das subidas e descidas de divisão, a definição do campeão e afins, pronto, e por aí a maior parte das ligas pretende levar o campeonato até ao fim. Se numa primeira fase se falava mais em dar os campeonatos por terminados e tentar encontrar critérios que fossem claros o suficiente e que não deixassem margem para dúvidas, neste momento a aposta tem sido mesmo, as orientações mesmo da UEFA têm sido essas, tentar levar os campeonatos até ao fim. Há casos em que se calhar pode parecer que não é tão necessário. O mais gritante claramente é da Premier League, em que temos o Liverpool à frente, tem 82 pontos, mais 25 que o City, que tem menos um jogo, mas acho que aí não havia dúvidas contra o vencedor. Era mais fácil de entregar, pois. O problema aqui era, por um lado, se terminasse os campeonatos e não se definissem campeões e apenas se considerasse a tabela para definir os lugares europeus, as subidas e as descidas, íamos ter um Liverpool que está há anos para recuperar o título, e no ano em que está mais próximo de recuperar o título, ia-lhe cortar as pernas. Consegue imaginar o desgosto. Depois de ter ganho 2 Champions e de termos ouvido o Steven Gerrard a dizer coisas do género, trocava a Premier League pela Champions e afins, isso aí transmite logo qual é que é a vontade daquele clube e dos fãs de ganharem novamente a Premier League. 25 anos de espera. 25 anos de espera, não é, Ricardo? Exatamente. É muito. Mas eu quando analiso, principalmente, no caso da Premier League, tu referiste bem, o Liverpool, podiam entregar o caneco, como tu deste o título, era tranquilo. Só que nós temos sempre a tendência de avaliar as coisas com os olhos colocados nas equipas grandes, não é? E era exatamente aí que eu ia chegar. Nós temos aqui o caso, ainda na Premier League, se, por exemplo, no caso do Liverpool não há margem para dúvidas que seria merecido entregar-lhe o troféu caso fosse essa a resolução, deixar o campeonato como está e atribuir a vitória do campeonato assim. Já no caso do acesso à zona europeia e mesmo na discussão da manutenção na Liga, não é assim tão claro. Temos, por exemplo, o caso do acesso à Liga Europa, em que temos três equipas muito próximas, ou 4 equipas muito próximas, que é o Sheffield, o Wolves, o Man United e o Chelsea. A diferença entre estas 4 equipas são 5 pontos. O Sheffield tem 43, assim como o Wolves, o United tem 45 e o Chelsea tem 48.
Logo aqui percebe-se que não é claro que uma equipa mereça mais que outra aceder às competições europeias. Já no caso das subidas e descidas, se olharmos para os últimos 5 classificados, estão distanciados por 6 pontos. O último é o Norwich com 21 e o que está 4 posições acima, o West Ham com 27, os mesmos 27 do Watford e do Bournemouth. Ou seja, não é claro que uma destas equipas vai descer. Portanto, não seria de toda a solução mais justa. Até porque nós conhecemos as regras do campeonato inglês. As voltas não se repetem, ou seja, a primeira jornada da primeira volta não é igual à primeira jornada da segunda volta, e isso aí torna o campeonato ainda mais difícil de perceber o que é que vai acontecer. Porque mesmo as fases, se pensarmos que as equipas tentam partir as épocas em vários picos de forma, não é claro que no mesmo momento ou no mesmo período homólogo de semestre para semestre ou de metade de época para metade de época que vai acontecer tudo da mesma forma. Por isso era mesmo injusto que fosse fechado assim. Porque, por exemplo, Marcos, deixa-me te introduzir na conversa. O caso, o Ricardo falou ali bem, o Sheffield Wednesday, né, subiu agora à Premier League e estão a fazer uma Premier League excepcional. Da mesma forma que o Liverpool há 20 anos sonha com o tão desejado título e agora está prestes a ser num cenário apocalíptico, não é? O Sheffield está a fazer uma época fantástica. Cancelarem esta Liga, esta Premier League, quando o Sheffield podia chegar à Liga Europa, também seria complicado para o clube. O que é que pensas disso? Sim, até por uma coisa muito importante. Tu, se olhares de repente assim, para o plantel do Sheffield, tu tens muita dificuldade em encontrar jogadores de referência. Eles são das equipas que mais mantiveram os jogadores que traziam do Championship. E é muito equilibrada. E o mais incrível é que tu depois olhas para o West Ham, que estavas a referir que eles estão tão perto dos lugares de despromoção. E o West Ham tem um investimento estrondoso em que tem lá jogadores incríveis, desde o Philip Anderson e Yarmolenko. São jogadores que, comparado com a realidade portuguesa, são jogadores completamente fora das possibilidades dos orçamentos das equipas portuguesas. E é espetacular ver como numa liga assim, em que os vencimentos e os orçamentos são tão grandes, uma equipa do Sheffield, que se calhar, eu não tenho aqui os números, mas quase que arriscaria dizer que é aquela que tem um orçamento mais baixo, talvez comparado ali com o Norwich, porque o Aston Villa ainda teve um investimento relativo, está a fazer um campeonato fantástico e está na luta, está bem. Mas deixa-me já agora aproveitar para dizer também uma palavra para o Wolverhampton, que o Nuno Espírito Santo, apesar de não ser propriamente grande apreciador do treinador, ele está a fazer um trabalho fantástico para o Wolverhampton, em que se calhar poderíamos esperar o facto de estar com a Liga Europa e poderia ser mais um fator para que eles não conseguissem fazer um campeonato tão bom, repetir a proeza do ano passado, porque envolve mais rotação de plantel, um desgaste superior para os jogadores, mas no entanto está a um ponto que, como o Ricardo disse bem, estão a 5 pontos do Chelsea, se não me engano, e podem perfeitamente até lutar por um lugar na Champions. Portanto, acho que sim. Seria há aqui um dado também importante, que se calhar importa falar, já que estás a falar dessa parte da tabela. Não se esqueçam que o City, neste momento, está para não participar nas competições europeias por causa do fair play financeiro. Ou seja, qual é que é aqui a questão? O grupo que iria neste momento à Champions seria Liverpool, Leicester, Chelsea e Man United. Ou seja, o Wolves, nesse caso, estaria a apenas 2 pontos da Champions. Isto é estrondoso. Certo. É verdade. A equipa subiu à Premier há um ano, mas este é o segundo ano na Premier, é estrondoso. Seria estrondoso. Gradualmente é uma equipa que tem crescido, não é? Eles conseguem a Liga Europa no ano passado, este ano estão a lutar pela Champions e Bruno, com muitos jogadores portugueses, jogadores que aqui não tiveram espaço, não é? Até já apelidaram o Wolverhampton da equipa de Jorge Mendes, o que é certo é que está a ter fruto. Exatamente. E se calhar alguns jogadores se calhar acabavam por não ter espaço nas equipas portuguesas porque não havia a devida aposta.
E está-se a ver, por exemplo, o Ruben Vinagre, que tem sido uma aposta. Eu não conhecia muito bem o Ruben Vinagre e tenho visto alguns jogos do Wolverhampton e realmente nota-se que há ali qualidade. Entre outros, depois temos os jogadores como o Moutinho, que já são conhecidos em Portugal. E, pronto, são jogadores já de outra craveira. O Rui Vieram dar um Patrício. toque de qualidade e de futebol superior à equipa do Wolverhampton. Assim como o próprio Rui Patrício, que veio dar outra qualidade à baliza do Wolverhampton. Ou seja, eles acabam por ter, são jogadores, a maior parte portugueses, mas são jogadores já com alguma qualidade, alguma craveira futebolística e alguma experiência até na Europa. E isso era muito importante para a equipa do Wolverhampton, que era uma equipa que não tinha essa experiência, que vinha de Championship e precisava deste tipo de jogadores para acrescentar algo mais, seja na Europa ou até mesmo na Premier League. E foram muito importantes. Eu acho que o Nuno está a fazer um bom trabalho, mas eu acho que ele também tem matéria-prima para fazer o bom trabalho que está a fazer. Não é só a qualidade do Nuno. Sim, eu concordo contigo, mas se tu olhas, por exemplo, para o caso, estou a ver aqui a tabela, tu tens o Tottenham em 8º lugar, está a 2 pontos do Wolverhampton, o Arsenal em 9º lugar a 3, se calhar com mais matéria-prima do que o Wolverhampton, não é? Talvez. Eu acho que o Nuno montou uma equipa como ele quer, uma equipa que joga no contra-ataque, e eu concordo contigo que a matéria-prima se calhar é boa, mas há aqui equipas que têm muito mais matéria-prima. Não sei se concordas, Marco, o West Ham se calhar não tem tanta matéria-prima, mas tem excelentes jogadores. Deixa-me só dizer uma coisa relativamente ao Wolverhampton, que eles têm um jogador de uma forma muito interessante, que é o Traoré. Sim. Traoré faz muitas vezes lembrar uma junção do Hulk quase com... Porque ele quando mete uma abaixo e arranca por lá abaixo e é num poço de força. É incrível como é que ele consegue levar toda a gente à frente e não é mau tecnicamente, é um jogador até interessante no ponto de vista técnico. E acho que tem sido um jogador que desde o início da época para agora tem evoluído naquilo que às vezes estava-lhe a faltar, que era a capacidade de decisão. Não tinha algumas dificuldades em cortar a bola e agora está melhor. Relativamente àquilo que tu estavas a falar do West Ham, eu também estava aqui a ver o plantel. E o plantel do West Ham tem, por exemplo, só o Fabianski, tem na defesa, talvez seja o setor mais fraco, mesmo assim tem o Issa Diop, o Fredericks, mas depois no meio campo tem o Filipe Anderson, que era da Lazio, tem o Lanzini, tem o Pablo Fornals, que era do Villarreal, tem o Declan Rice, o Michael António, o Wilshere, o Mark Noble, e na frente tem o Sebastian Haller, que eles foram buscar ao Eintracht Frankfurt, que foi uma agradável surpresa na última Bundesliga. E Europa, não é? Exatamente. O Yarmolenko tem o Snodgrass, portanto são jogadores com muita qualidade que eles têm. Haviam aqui num Porto ou num Benfica, qualquer... Ricardo, mas quais são as soluções, desculpa Marco, só para avançar, quais são as soluções que eles têm apresentado lá para a Liga Inglesa, ou se já há essas soluções? Era o que eu estava a falar logo no início. Na primeira fase, discutia essa hipótese de se não se atribuir o campeonato, ou atribuir-se o campeonato, neste caso ao Liverpool, e tentar fechar o resto das posições para preparar a próxima época europeia, e mesmo as ligas abaixo, a segunda divisão e afins. Nesta fase, há uma grande vontade de todos para que se termine o campeonato. Eu acho que um bom exemplo disso foi as palavras do Ceferin, o presidente da UEFA. Ele disse textualmente isto não atribuir o campeonato ao Liverpool e deixou assim em aberto. Logo aí percebe-se a importância que teria fechar o campeonato e pior fecho que não se decidir nada, apenas a apontar os lugares e avançar para a próxima época. Acho que isso seria mesmo o último caso. Assim sendo, em alguns campeonatos, e neste caso na Premier League está-se a falar em retardar ao máximo o início do campeonato, mas mesmo assim terminá-lo, nem que para isso seja necessário entrar por agosto.
não estão a colocar grandes entraves a isso. O adiamento do Campeonato da Europa também veio ajudar, porque libertou o calendário da UEFA. E pronto, isso aí para os clubes, não só os da Liga Inglesa, como das restantes ligas, também foi importante. Mais dados interessantes sobre este tema. Ainda na Liga Inglesa, fala-se em cortes salariais na ordem dos 30% para os jogadores da Premier League. Fala-se também interessante, isto aqui já na onda da solidariedade e para se perceber a força que o futebol inglês tem, juntos, clubes, a Liga, as organizações todas vão doar 20 milhões para o Serviço Nacional de Saúde inglês, e este exemplo também vai ser seguido pela maior parte das grandes ligas. O caso da Bundesliga é aquela que parece estar mais avançado para se iniciar. Fala-se no dia 9 de maio, no caso da Bundesliga. É assim, nós não estamos na Alemanha, parece-nos utópico, não é? Mas a decisão vai ser tomada a partir do dia 23, ou seja, na próxima daqui a 2 dias. E os restantes campeonatos estão com este problema. No caso da Série A, o Juve e o Lazio super juntos, La Liga idêntico, Real e Barça, a Liga One, a Liga Francesa, a Liga Francesa vai com o PSG super destacado. A Bundesliga também tem o Bayern e o Borussia a discutir. A vontade de todos tem sido essa, aproveitar que a UEFA acabou por adiar o Campeonato da Europa para o próximo ano, tem o calendário libertado e dar os campeonatos por terminados. Mas é engraçado, desculpa interromper, é engraçado que não se ouve muito a falar relativamente ao fecho da Liga Europa e da Liga dos Campeões. Opa, não sei se vocês tinham ouvido, eu não ouvi nada. Tenho ideia que se falou para agosto. Foi. Falou para agosto, o adiamento para agosto da Liga dos Campeões. Porque acredito que agora com esta crise ainda tenha mais importância os dinheiros da Liga dos Campeões, não é? Porque ainda são verbas bastante interessantes. E para os clubes outro problema também relacionado, falando de dinheiro de futebol, tem sido os direitos de transmissão televisiva. Tens casos em que, como na Liga Francesa, em que os operadores não querem atribuir o valor dos direitos de transmissão, e depois tens casos da Bundesliga que estão a pensar em adiantar o valor para facilitar as vidas aos clubes. Isto aqui pode ser uma questão de cultura, não é? E acreditar um pouco naquela lógica de para a economia avançar é preciso que ela seja dinâmica. E claramente a Alemanha está um passo à frente da maior parte da... Deixa-me introduzir aqui um assunto que é interessante, e eu sei que o Bruno gosta muito desse futebol. Por exemplo, hoje eu li uma notícia, não sei se vocês sabem, houve uma cimeira do futebol português hoje. Aqui em Portugal a gente faz cimeiras, e o CEO, foi assim que estava a notícia, o CEO da Federação Portuguesa de Futebol, o Tiago Craveiro, ele sugeriu que as últimas 10 jornadas fossem todas disputadas numa região de Portugal. Ou seja, se calhar uma das regiões menos afetadas pelo Covid. Mas o que me parece a mim é que se fala muito, e obviamente que é importante, a Primeira Liga, fala-se muito dos grandes clubes, né? dos 3 grandes e dos outros médios e dos pequenos, mas da Primeira Liga. Mas o impacto que isto está a ter nos clubes mais pequenos, não sei se vocês viram a semana passada, um grupo de jogadores criou uma onda de solidariedade, porque há jogadores de futebol a passar fome. E nós não vemos este tipo de discurso como na Alemanha hoje em dia, de vamos adiantar o dinheiro para que os clubes sobrevivam. Bruno, como é que tu achas o impacto nestes pequenos clubes? Quando eu falo dos pequenos, segunda liga, quem luta para não descer, em termos financeiros é tremendo, e parece que ninguém fala disto. E eu acho que podemos estar a caminhar para uma catástrofe no futebol português para os pequenos clubes. Porque as receitas estão a cair a pique. E eles vivem muito das receitas televisivas e, pelos vistos, eles querem renegociar novamente os contratos. Foi isso que eu vi zoar, porque queriam fazer cortes nessas situações. Portanto, isto vai ser uma catástrofe para esses pequenos clubes. Eu aqui vejo uma solução. Foi que já, penso eu, que não sei qual é que foi o país que já tentaram fazer isso, que é os grandes clubes tentar ajudar os pequenos clubes, contribuindo com uma parte, seja através das suas receitas televisivas. Há várias formas de o fazer. Ou seja,
Ou É quase Continua. tem a Premier League e a Bundesliga. sim. Ou seja, ou os grandes dão a mão aos pequenos para salvar o próprio campeonato, seja a primeira liga ou a segunda liga, onde estão as equipas B dos grandes, ou vai ser complicado porque a competitividade em Portugal vai cair ainda mais. Porque já sabemos como é que isto é. Menos dinheiro, menos investimento, menos qualidade, é sempre aquela roda negativa, será a bola de neve cada vez pior. Portanto, eu acho que isto vai ser complicado para os clubes da média da tabela e dos clubes considerados mais pequenos, mas acho que há uma solução. Mas essa solução tem que partir dos grandes do futebol português, ou seja, tem que haver uma união de futebol português em que as receitas sejam melhor distribuídas, e já se falou nisso em relação às distribuições da televisão, haver uma melhor distribuição das receitas para os clubes, para termos uma liga mais competitiva, porque senão isto vai ser muito complicado e a competitividade vai ser cada vez menor no futebol português. E eu sinceramente estou a ver nós a sermos cada vez mais uma liga belga ou uma liga ucraniana do que nos aproximar de uma liga francesa, por exemplo. Eu acho não é isso que eu ia dizer. O caso no futebol português realmente é complicado. Mas nós também somos um povo que, no pouquinho, a gente também se desarrasca e consegue criar ouro, às vezes, de um bocadinho de terra, não é? Agora, tu disseste aí uma coisa interessante que me fez pensar noutro assunto, que é os clubes grandes apoiarem os pequenos. Só que isto vai criar um problema, que é a nossa mentalidade enquanto adeptos de futebol também tem que mudar, porque vamos supor, vai ter que haver transparência, porque se o Benfica vai ajudar o Clube X e o Porto vai ajudar o Clube X, amanhã o Clube X tem uma derrota contra o Benfica ou o Porto. Posso, ela? Não era por aí. Não era por aí. Era criar uma espécie... eu estou a introduzir. Ok, mas não é por aí. Era criar uma espécie de uma bolsa em que... É um mecanismo. É uma pool mesmo, é o que eles chamam, é uma pool. Exatamente, em que fosse lá depositado aquele dinheiro e aquele dinheiro fosse distribuído pelas equipas mais pequenas do futebol, para não haver essa situação. A transferência não é de A para B, a transferência é de A para uma pool e da pool é que é transferido para os clubes mais necessitados. E é dar o cálculo, depois o cálculo seria por exemplo, sei lá, a média dos últimos 10 anos, o que aquela equipa fez durante os últimos 10 anos, não sei, teria que se arranjar aqui, balizar, não é? Bruno, era quase como um mecanismo de solidariedade que existe quando um jogador é da formação, não é? E depois o outro clube vende, e aquele clube da formação recebe uma porcentagem da sua venda para ajudar. Pronto, seria uma coisa assim. É mais ou menos tu fazeres uma vaquinha para ajudar uma pessoa mais necessitada. Aqui a minha única questão é que eu, sinceramente, o único clube que eu vejo com estabilidade financeira neste momento é o Benfica. Porque tanto o Porto como o Sporting... sim, ok, eu estava a pensar nos tradicionais três grandes. Porto, Benfica e Sporting. Desses três, o único que eu vejo com estabilidade financeira neste momento, até para poder dar... Não sei se poderá ajudar ou não, mas o único que está estável financeiramente seria mais o Benfica. Tanto o Porto como o Sporting têm demonstrado muitas dificuldades financeiras. Tanto que o Sporting já fez layoff do pessoal, não conseguiu pagar a primeira prestação do Ruben Amorim por uma questão de gerir tesourarias e custos. O Porto vai... Pronto, é por questões de tesouraria, não é? para controlar, não é? E o Porto também, sinceramente, não vejo com grande... Posso só... Segundo o teu raciocínio, não estamos a falar aqui em tesouraria. Aqui estamos a falar em receitas. E quando falo em receitas, não é dinheiro em caixa. Ou seja, por exemplo, as televisões, quando fizeram um contrato com os clubes, e essa receita não entrou logo tudo em caixa. Essa receita... Eu percebo o que é que estás a dizer. Eu percebo mas onde é que eu queria chegar? Não me parece que nesta fase em que o Sporting e o Porto estão tão mal financeiramente, vão ter essa flexibilidade para estar a disponibilizar mais dinheiro para os outros, percebes? Porque eles têm grandes Marquinhos, mas os três grandes têm que perceber uma coisa, é que este momento é uma questão de sobrevivência até deles. Exatamente. Por isso mesmo é que eles vão querer mais dinheiro. Jogar para campeonatos.
Não pode haver um campeonato Não existe isto. E as televisões, se não houver o Aves, e com todo o respeito pelo Aves e o Vitória de Setúbal, as televisões não vão pagar o mesmo que pagam agora. Os três grandes já têm que perceber isso. E obviamente que a história nos diz é que isso não existe. Eles não pensam isso. Mas a história da Liga Alemã diz o contrário, pá. Pois. Quando temos o Bayern a salvar o Borussia, está que pensar. Dá muito que pensar. São culturas diferentes e tu olhas para... E eu acho que também um dos intuitos, obviamente que nós somos uma pequena gota d'água no oceano que é o futebol português, mas acho que a mudança de cultura também passa por a gente fazer estas pequenas ações. Porque o futebol tem que mudar através da mentalidade dos seus adeptos. Porque se nós exigirmos um produto de qualidade, eles são obrigados a entregar-nos esse produto. Agora, é assim que as coisas andam. Mas vamos. Deixa-me só dizer isto. Para mim, o maior exemplo disso é na Liga Inglesa, que as equipas que descem recebem um bónus para poderem se reforçar, para disputar o Championship e poderem equilibrar as receitas. Acho que isso é um exemplo, um dos melhores exemplos que podes ter. É excelente. E tu aqui em Portugal tens clubes que caem na segunda divisão e depois vão por lá abaixo. É isso. Arouca, o Beira-Mar. Há tantos. Eu acho, desculpa lá só intervir, eu acho que está na altura de... Já falámos disto mais que uma vez. O futebol português tem que parar para pensar. Eu acho que agora é o momento ideal para parar para pensar, para reformular o futebol português e para o tornar mais forte. Porque, infelizmente, que venha ao tema a seguir sobre a Europa por um canudo, que o Marco vai nos trazer hoje, bem já relativamente a isto. É que o nosso futebol está a cair a pique em relação ao futebol europeu. E está na hora, é o momento exato de repensarmos o futebol português, de trazermos mais qualidade para o futebol português e temos que tomar medidas para conseguir esse efeito. Estou aproveitando a deixa do Bruno, que foi bem metida aí, tal seja. Marco, tu quiseste trazer o tema Europa por um canudo, queres introduzir isso aí? Queres falar sobre? Sim, isto é um assunto que sinceramente preocupa-me bastante. Acho que Portugal tornou-se um país com alguma tradição de ter equipas muito competitivas nas competições europeias, equipas que realmente eram temidas por qualquer equipa. Era aquelas equipas que se jogássemos contra um Bayern, contra um Barcelona, contra o Real Madrid, não éramos os favoritos e geralmente perdíamos, mas éramos aqueles que ninguém queria encontrar. E eu acho que isto agora está... Desculpa, Marco, principalmente nos nossos estádios, eles viam estar rasca para nos ganhar. Exatamente. E eu acho que isto está a sofrer está a inverter-se esta tendência. Porque, vamos reparar, por exemplo, o Benfica na Liga dos Campeões ficou em terceiro lugar. Mas vamos ser honestos. Se tivesse lá o Sporting, se tivesse lá o Porto, se tivesse lá o Braga ou o Guimarães, que foram aquelas que tiveram competições europeias, duvido que algum deles tivesse conseguido fazer melhor figura. Porque temos o exemplo do Porto, que num grupo como o Rangers, com o Young Boys e a outra equipa que me está a falhar, que era o Feyenoord, o Porto teve extremas dificuldades contra as três equipas. O Porto não houve um jogo que tivesse ganho de caras. E a mesma coisa com o Sporting. O Sporting, até talvez o jogo em casa com o PSV, com o PSV teve um jogo mais ou menos tranquilo, não foi 4-0? Foi uma coisa assim. Ganhou com alguma tranquilidade. Já está no LA. De resto, por exemplo, contra o Linz, nós estamos a tornar-nos aquele país. Antigamente, se nós fôssemos jogar contra uma equipa austríaca, dificilmente nós teríamos. Exatamente. É verdade que eles também agora têm o Salzburgo, tem lá a Red Bull, que investiu bastante dinheiro e tem outra capacidade de orçamento. Mas a verdade é que nós estamos a ficar batidos por essas ligas. Não estamos a conseguir captar esses investidores para investirem nas nossas equipas, na nossa liga. E então estamos a ficar para trás. E isto preocupa-me, sinceramente, porque se formos a fazer a análise das 5 equipas que estiveram nas competições europeias, aqueles que tiveram os desempenhos mais positivos até foi o Vitória e o Braga. Porque o Vitória, no grupo que estava,
E tendo em conta as exibições que fez e a forma como se debateu contra os adversários que tinha, foi das equipas que mais deu gosto de ver, das equipas portuguesas a jogar. E o Braga, depois da campanha do grupo em que ficou em primeiro, num grupo que até tinha o Wolverhampton, que não era nada fácil, fez jogos até interessantes contra o Rangers, qual tinha ficado em primeiro no grupo do Porto. Em primeiro não ficou, mas que ganhou ao Porto, não é? E que em Dragão empatou. E fez jogos muito interessantes. Marco, mas deixa-me introduzir aí duas questões para a mesa para fazer barulho. Mas, por exemplo, tu falaste bem, o Vitória e o Braga. Mas o Vitória, tu não exigias muito do Vitória na Liga Europa. Não exigias. Porque tu exigias. Deixa-me só terminar. E tu depois dizes o teu pensamento e o Ricardo e o Bruno juntam-se até. Porque o que eu quero dizer é, tu não exigias muito do Vitória em termos de resultados. Tu estás a olhar somente para as exibições. Porque o que é certo é que os resultados do Vitória não foram bons. Ponto. O Vitória não se qualifica. Ponto. Não foram bons. O Braga, está bem que faz uma excelente fase de grupos, mas depois também cai aos pés de um Ranger, que eu vi os 2 jogos, que o Braga podia ter feito muito melhor. Percebes onde é que eu quero chegar? Eu percebo, mas só para rematar relativamente ao Vitória, imagina que tinha sido o Porto ou o Sporting que tinha calhado no grupo do Vitória, em que tinha o Standard Liège, o Eintracht Frankfurt e o Arsenal. Provavelmente os 2 teriam ficado por caminho. Percebes? Talvez. Percebes? E tendo em conta o orçamento que o Vitória tem, debateu-se em todos os jogos pela Vitória. É certo que são vitórias morais, mas acho que tanto o Vitória como o Braga têm vindo a crescer a nível de plantel e têm conseguido ter plantéis mais equilibrados, com jogadores com qualidade muito interessante. E eu acho que, fazendo a ligação entre os 2 assuntos daquilo que o Ricardo estava a falar, acho que esta paragem do futebol pode ser muito importante para o Braga e o Vitória alinharem estratégias para começarem a ser equipas que realmente possam se aproximar dos 3 grandes, até porque principalmente acho que o Porto e o Sporting vão ter uma quebra muito, muito acentuada, porque não vão conseguir nem ir buscar ao mercado, não é? Contratar, vão ter que apostar bastante na juventude, e se calhar o Braga e o Vitória não vão sentir tanto isso, pode haver aqui uma aproximação. Sim, Marco, tu estavas a falar de nós, os clubes portugueses, estarmos a ver a Europa por um canudo. E eu estava introduzindo até vou perguntar aí ao Bruno, que o Bruno tem melhor lembrança do grande Vitória Sport Clube, não é, Bruno? Lembras do Pimenta Machado, que ia à Europa, e o Boa Vistão, o Ricardo hoje tarde até mencionou o Boa Vistão que jogou com o Liverpool e com o Borussia. Então, eu queria aproveitar para realçar ainda mais a dificuldade dos clubes portugueses. Porque tu, há uma década atrás, tu conseguias ter, uma década não, há 20 anos atrás, o Boa Vista já foi há 20 anos, o Boa Vista. Tu tinhas um Boa Vista a fazer um papel excelente mesmo, aí sim, excelente, porque ele consegue passar a fase de grupos da Champions, se não me engano, não é, Bruno? Não, ele passa a fase de grupos. Foi a Liga Europa. Ok, mas acho que bate o pé ao Liverpool, bate o pé ao Borussia. Já não me lembro qual era a equipa, também era o Feyenoord, acho eu. Na altura acho que também era o Feyenoord, já não me recordo muito bem. Mas bate o pé a todos. O Boa Vista faz jogos fabulosos. Mas não houve um ano que o Boa Vista passou a primeira fase, que era uma altura em que eram 2 grupos. A primeira fase eram grupos e depois a segunda fase voltavam a ser grupos. Eu acho que houve um ano que o Boa Vista... Eu acho que o Boa Vista nunca passou aos 8avos da Liga dos Campeões. Mas aquilo não era 8avos. Era 2 fases de grupo, mas eu creio que isso era nos anos 90. Não tenho a certeza, mas acho que era assim. Mas repara, e tu hoje em dia nem sequer tens um clube desses a bater o pé a um grande, ponto. Não tens. Ricardo, qual é que achas que é o problema dos portugueses? Está bem que a gente pode falar de dinheiro, orçamentos. O que é certo é uma coisa. O orçamento dos clubes portugueses nunca foi igual ao orçamento de um clube espanhol. Nunca foi igual a um orçamento de um clube inglês. Mas nós fazíamos para essas coisas melhores. O que é que achas que está a acontecer? Eu aí vou discordar um pouquinho.
também sou mais novo, não tenho tanta recordação dessa fase do futebol, não é? Dos anos 90. Mas do pouco que eu tenho noção, e mesmo da realidade social e económica da altura, tu neste momento com a globalização, que nessa altura já era uma realidade, neste momento as coisas chegam muito mais rápidas, as indústrias crescem muito mais rápido e as escalas são muito maiores. Se calhar se na altura a diferença era de 10 para 100, neste momento nós estamos nos 100, mas eles já estão nos 10 milhões. Eu acho que o problema neste momento é um pouco esse. É difícil fazer esse paralelismo, porque se o nosso crescimento foi bom, o deles foi muito melhor e nós não nos aproximamos deles, pelo contrário, eles fugiram. As grandes ligas europeias neste momento estão muito, muito longe. E a tendência disto, se não mudar alguma coisa, se não se tiver estratégias para nos aproximarmos, quanto mais não seja com competitividade, atenção, eu não acho que nós vamos deixar de ser uma liga satélite das grandes ligas europeias. Okay? Eu acho que não vai deixar de acontecer pela nossa dimensão e pela capacidade financeira que os nossos clubes nunca vão passar, ok? Mas, à parte disso, chegar às grandes equipas europeias que conseguem chegar a campeonatos, não, chegar a geografias como Chinas, sei lá, como a América do Sul e vender para lá os campeonatos deles, eles conseguem facilmente muito mais dinheiro. Pá, acho que por aí temos a desculpa. Por outro lado, se calhar estratégias como a do Benfica e um bom paralelo disso, e já com resultados, temos o Ajax, não é? Do ano passado, que vai às meias finais. Claro que o plantel não é só miúdos, tem outras valências, mas já se nota ali um trabalho diferente, mesmo na estruturação do plantel, mesmo na forma como gerem a equipa. Não é de um ano. Acho que aquilo não foi fruto do ano passado. Aquilo não aconteceu. Aquilo é, eles têm o projeto deles bem estabelecido na formação deles, e depois percebem que, ok, só a formação não chega. É preciso trazer pontualmente, ok, atacar determinadas partes que não conseguem chegar lá através do plantel e criar uma equipa realmente competitiva. E a estratégia vai ter que ser essa. Mas sonhar com o Porto de 2004, que foi campeão europeu, acho que vai ser isso. A questão não é só o Porto de 2004 campeão europeu. A questão é que tu, nos últimos 20 anos, vamos puxar pela memória, tu tens o Porto que ganha uma taça UEFA, corrijam-me se eu estou enganado, e uma Liga Europa, ganha uma Champions League. Sim, exatamente. Taça UEFA na altura. Uma Champions League. O Benfica vai a 2 finais europeias e não consegue ganhá-la, é verdade. O Braga vai a uma final europeia juntamente com o Futebol Clube do Porto. O Sporting vai a uma final europeia contra o CSKA de Moscou. Então tu tens num espaço de 20 anos uma liga periférica a conseguir bons resultados. Mas repara, sim. Eu acho que o outlier aí foi a Champions do Porto. Eu acho que a Liga Europa é um campeonato que nos é acessível. Acho que é possível, porque há 2 fatores importantes. São as equipas que caem lá no início. E essas equipas, aí nós temos de ter a capacidade de chegar lá. E 2, as equipas grandes que vêm de campeonatos das Big Five para a Liga Europa, normalmente, sejamos realistas, quantas vezes é que nós vimos as equipas da Premier League a descartar quase a Liga Europa? Vezes infinitas, percebes? Por isso eu acho que a Liga Europa não é um bom ponto, não é um bom objetivo para desnivelar. Mas deixa-me pegar num ponto. É que o Marco traz este assunto, a Europa pelo canudo, e ele não é o problemático. Sim, não sei se ele o concorda problema não os grandes, é depois os outros que nós estamos cada vez mais difícil de alcançar. Não é Champions League. É que tu falas e bem que nós na Champions League tivemos sempre alguma dificuldade. O Porto foi realmente uma gota d'água, foi um oásis no deserto. O que é certo é que nós íamos para a Liga Europa e fazíamos um bom espetáculo, mas neste momento nem na Liga Europa os clubes portugueses conseguem. Estás a perceber? Neste momento tinha que haver uma. Lembra-se da Taça Intertoto, Bruno? O Jorge Jesus até ganhou da Taça Intertoto. Nós neste momento precisávamos de uma Taça Intertoto para poder estar na Liga, nas competições europeias com qualidade. Não é isso, Marco? Também está-te a preocupar. Sim. É que nem na Liga Europa a gente consegue. Exatamente. E mais foi mesmo as equipas portuguesas debaterem-se com equipas que nem... Há as equipas de primeira linha, não é? Que geralmente são
dos Big Five, e que são aquelas equipas que geralmente são campeãs ou estão sempre a lutar pelo título. Depois temos as equipas de segunda linha, que eu considerava as equipas do campeonato português e aquelas dos Big Five, que estavam ali para o terceiro, quarto lugar. E agora, aquilo que eu vejo é que as equipas de Portugal lutam contra equipas já quase de terceira linha, que chegam e conseguem bater o pé. Um claro exemplo. O Sporting contra o Rosenborg, meus amigos. Em casa, ganham já um foi zero. grande. E Os faz um Rosenborg jogo. já foi uma grande equipa. E com o Palmeiras verdade. e Carpinteiros. É Vocês não têm noção de que foi o Rosenborg na Liga dos Campeões. Eu tenho. O Ricardo provavelmente não. O Ricardo é que Não, não tem. eu Tens ideia do lembro do Rosenborg a levar na pá do Benfica. Esquece. Estava a defender. É a única coisa que eu me lembro do Rosenborg. Eu Quem lembro ia de duas tudo na equipas. Noruega? Quem ia Real Madrid, quem ia tudo na Noruega? Eu lembro de duas equipas. O Rosenborg da Noruega e o Aalborg da Dinamarca. O Aalborg também jogava muitas vezes. As equipas portuguesas. Mas o que acontece é que o Sporting, em casa, contra o Rosenborg, ganha um 0, mas faz um jogo miserável. O Porto contra o Young Boys, uma equipa da Suíça, que é certo, ganhou o campeonato suíço, à frente da Basileia, assim, mas o nosso é periférico, o deles já estão. Exatamente. Chega ao Dragão, o Porto ganha 2-1, mas não empata por muita sorte, porque a segunda parte é quase toda do Young Boys. E é esta capacidade das equipas de, vamos dizer, terceira linha, chegarem a casa das equipas portuguesas, dos grandes, e conseguirem assumir jogo, terem bola, criarem oportunidades em cima de oportunidades, e as equipas portuguesas não conseguirem ter a capacidade de ter o jogo controlado, conseguirem ter essas equipas maniatadas e mostrarem realmente a superioridade. É isto que realmente me preocupa. Claro que me preocupa o facto só mesmo para concluir, desculpa. Claro que me preocupa o facto do Benfica contra o Lyon, Zenit e o Salzburgo, em que nenhum dos três é campeão é o Zenit campeão, mas é campeão da Rússia. Mas pronto, os outros dois são equipas que geralmente o Lyon ficou em terceiro e o Salzburgo acho que ficou também em terceiro ou em quarto. O Salzburgo, desculpa, o Leipzig ficou em terceiro ou em quarto, não é? E mesmo assim nós ficámos em terceiro. Ficámos em terceiros e conseguimos o terceiro lugar no último jogo, não é? Porque ganha-se ao Zenit no último jogo, completamente superior, principalmente na segunda parte, sim, tudo bem. Marco, posso só entender o que estás a dizer? Um dos jogos que me marcou e que leva a crer que a qualidade do futebol português baixou muito, eu cheguei a comentar com o Heller, foi o jogo que o Benfica fez com o Leipzig em casa. Sim. A superioridade do Leipzig. Foi um jogo que me marcou no sentido de perceber que afinal nós estamos cada vez mais a descer na Europa. Porque foi uma diferença. Só mesmo um pontinho para concluir, que é, não há problema nenhum em Benfica perder em casa com o Leipzig. Foi da maneira como perdeu. Não foi da maneira como perdeu. Exatamente, é isso. Mas, Marco, mas é muito bom a gente, e realmente tens razão, e apontarmos esses erros, mas qual é a solução a curto prazo para nós voltarmos a ser mais fortes na Europa? Achas que é o investimento financeiro? Não me parece que seja um investimento financeiro, porque acho que neste momento os clubes portugueses não têm essa capacidade. Talvez o Benfica ainda possa. Eu fiz-te esta pergunta para tu nos poderes conduzir ao outro assunto, que é este. O Benfica realmente diz, não é? Falas que tem está com uma excelente capacidade financeira. O que é certo é que isso não reflete na qualidade de jogo na Europa. O Benfica, numa fase em que está financeiramente não está tão bem, não é? O Benfica consegue bons resultados. Neste momento, o Benfica financeiramente está bem e não consegue resultados. E já viste que a transferência... A minha pergunta para vocês os três é: será que o problema não está no modelo de futebol que os dirigentes do Porto e do Benfica, principalmente, porque o Sporting, eles primeiro têm que arrumar o orçamento lá em casa, e está bem que o Porto também, mas o Sporting tem um problema à parte. Mas não acham que o problema do Porto e do Benfica é que eles estão a olhar para o futebol simplesmente como uma empresa?
não olham como um clube, porque há esta diferença. Sabem o que é que eu estou a colocar na mesa? Porque tu olhas para o Benfica hoje só se preocupa em contratar jogadores a baixo preço para fabricar um grande jogador e vender. Então, não está a acontecer. E os resultados estão a desaparecer. E o que é que vocês acham disso? Deixa-me só complementar com uma coisa. Não acham coincidência a contratação do Weigl ser coincidente depois com a quebra de forma do Benfica? Sim, mas pá, isso é um assunto para a gente esmiuçar noutro programa, porque também podemos depois ir por aí o problema do Gabriel e isso. Quando o futebol voltar, acho que pegar nisso é muito interessante. Mas voltando ao assunto, vocês não acham que esse é um dos problemas? Os nossos diretores, os nossos presidentes estão a olhar para o clube de uma forma diferente. Eu apontava isto, pegando ali no que o Ricardo trouxe da Premier League. Um dos problemas que eu aponto ao Arsenal, em todos os aspectos nesta década... E o United, vais dizer, é igual ao United. O United, eles começaram a olhar para a SAD e a tirar os olhos do clube. E eu acho que a nossa competitividade está a ir um pouquinho por aí. Vocês não acham isso? Eu posso, se me permitirem, eu acho que ainda é mais grave. No caso do Benfica e mesmo do Porto, eu acho que nesses dois é escandaloso. Além de verem aquilo como um negócio, quase que fazem demagogia com o povo. Porquê? Porque eles para a malta se esquecer que estão só a preocupar com a parte financeira, eles querem garantir que o povo continue a ter pão e circo. E o que é o pão e circo? O campeonatozinho português. E o problema, eu acho que o problema está aí. Deixaram de olhar para fora de portas, vamos tentar garantir aquilo que faz com que as pessoas continuem a consumir o nosso produto e vamos tentar ganhar dinheiro com isto. E se a equipa mais ou menos competitiva lá fora, desde que se ganhe o campeonato cá dentro, ninguém vai reparar nisso, portanto, botar as fichinhas todas ali e ninguém se chateia. E o importante é alimentar o ódio e não alimentar a paixão do adepto. Porque se o adepto for alimentado na paixão, vai começar a ver coisas que eles não querem que seja visto. Bruno, isso é um assunto muito interessante para trazermos para uma próxima, que é sobre a maneira como os clubes estão a gerir a comunicação de forma que o adepto seja o carneirinho, digamos assim, e não pense. Mas isso se calhar fica para uma próxima... Quando o futebol português voltar, essas coisas vão outra vez. Aliás, infelizmente já vemos o presidente do Marítimo a mandar bocas ao Sporting, o presidente do Nacional manda bocas ao Benfica, mas isso são assuntos para outro programa. Bruno, tu querias falar de um senhor, não é? Tu estás a ler aí um livro, mostra aí ao pessoal o livro que estás a ler. Eu estou a ler este livro sobre Fernando Santos, é um livro muito interessante, que fala sobre toda a carreira dele, não só sobre o Europeu 2016, mas toda a carreira dele, e descobri lá uma personagem muito, muito interessante do futebol português, que foi um inovador, chamado António Medeiros, ou Todd Lessa, como alguns lhe chamavam, e o gajo era quase um Mourinho dos anos 70. O gajo nunca treinou um grande, treinou equipas como o Estoril, como o Belenenses, Portimonense, Marítimo, tudo na primeira divisão. E o gajo, era muito dinâmico, muito inovador, e foi ele que trouxe, na época 76-77, neste caso no Estoril Praia, a inovação de ter o nome dos jogadores nas camisolas pela primeira vez em Portugal. Aliás, em Portugal e nem na Europa sequer existia. Só existia nos Estados Unidos, no soccer, e ele quis trazer essa inovação para Portugal. E então o nome dos jogadores nem sequer era estampado, não é? Como hoje em dia. Era colado com uma filta de velcro. E eu achei piada a isso. Aliás, foi engraçado porque eles queixavam-se que os adversários nos cantos ou nos livros encostavam-se a eles e arrancavam-lhes o nome para os distrair. E achei isso muito interessante. Mas ele estava à frente, era um inovador. E eu quis trazer isto para ser um bocadinho diferente da realidade de hoje em dia. Ele tinha frases espetaculares, como ele era treinador de Belenenses e disse que, por exemplo, só uma enxaqueca me impedirá de ser selecionador nacional. E ele era assim todo lunático. Ou, por exemplo, se me derem uma oportunidade, serei campeão em qualquer dos grandes. Ou até serei campeão do mundo na seleção nacional.
Ele acreditava ele tinha a fé dele e acreditava muito naquilo que fazia. Hoje em dia ele seria chamado de arrogante, não é? Como o Mourinho. O Mourinho também tem essa confiança. Pois. Estamos a falar um povo com uma mentalidade muito, eu não quero dizer retrógrada, mas infelizmente pelos motivos políticos, pouca cultura, não é? E termos um homem com uma visão dessas é espetacular. Ele estava muito à frente. Os jogadores daquela altura dizem que ele estava muito à frente. Só que ele nunca teve, se calhar, o apoio necessário para chegar a um grande, ou aquele calço que às vezes é necessário para conseguir chegar a uma equipa dessas. Por exemplo, ele estava no Portimonense e trocou pelo Marítimo, e a equipa do Portimonense estava em 12º lugar, e ele disse: só eu é que poderia evitar a despromoção do Portimonense. Ele era quase o Deus. E ele era um bocado demagogo até no que falava. E foi o único que teve coragem de dizer no futebol português, e essa foi uma frase que eu segui com atenção e achei muito interessante, que foi: eu dopei-me enquanto jogador e mandei dopar os jogadores enquanto treinador, mas sou o único que tenho a coragem de o admitir. Pois, infelizmente, há muitas. Mas diz-me uma coisa: qual é essa personagem personagem da história do futebol português, está inserido aí no livro do Fernando Santos. Mas qual é o impacto que ele teve na vida do Fernando Santos para ele ser referido aí no livro? O Fernando Santos inspirou-se nele em muitas das coisas que, não nas frases que o António Medeiros utilizava, mas em muita metodologia de treino, em que era duro no momento de treinar, mas era o melhor amigo fora do treino. E ele depois explica com vários pormenores. Ele tinha treinos duros, como por exemplo na pré-época, de manhã faziam praia e de tarde faziam campo, mas quando eu digo fazer praia não é esticar ao sol, era correr na água, com água a dar pela barriga. Ele usava treinos físicos muito duros, e o Fernando Santos diz que se inspirou muito nele. E por outro lado, era aquele gajo que era durão, mas se fosse preciso sentava-se com os próprios jogadores a jogar cartas quando não estivessem em lazer, digamos assim. Ou seja, era um gajo que era duro quando tinha que ser duro, e era o paizinho deles, ou o companheiro ou amigo, quando tinha que ser. Eu achei muito interessante este modelo de treinador, que não se usa muito hoje em dia, porque os treinadores usam mais o psicológico do que o físico. Ele usava muito o físico, o António Medeiros, mas também ele. Mas o psicológico também estava lá, atenção. É isso que eu ia dizer. Desculpa te interromper. É isso que eu ia dizer. Mas, para aquela época, ele já usava muito a psicologia e as frases fortes para trazer o plantel para aquilo que ele queria. Ele fez plantéis fortíssimos naquela altura no Estoril, por exemplo, com meia dúzia de ovos, como se costuma dizer. Ele fez uma boa omelete porque ele conseguia fazer esse tipo de trabalho. Depois, não sei muito mais sobre a história dele no futuro, mas sei que ele depois acabou por desistir, não treinou muito mais equipas. Pronto, mas fica aqui a nota desta personagem que eu não conhecia e achei muito interessante trazer para ser uma lufada de ar fresco nesta fase da nossa vida. Ricardo, eu sei que tu até és um fã do José Mourinho, corrijo-me se eu estou enganado. Não vês um bocadinho do José Mourinho, ou melhor, não vês um bocadinho desculpa, Bruno, repete o nome do senhor. Não, o António Medeiros. António Medeiros no José Mourinho. Eu ia fazer um comentário, mas achei o Bruno acabar. O nosso amigo Todd Lessa, o senhor parecia que fazia o polícia bom, o polícia mau sozinho, e lá entrava na cabeça dos jogadores. E é interessante perceber como isso é importante no desporto de alta competição. Eu hoje estava a ouvir o Mourinho. Ele teve uma intervenção num programa em que o host era o Carlos Alberto, que teve com ele no Porto de 2003-2004, e eles contam lá uma história engraçadíssima. Eu vou-vos contar em médias res para ser igual ao impacto que teve na altura. Então o Carlos Alberto estava a contar que antes do jogo do Manchester United, né, aquela célebre eliminatória, o Mourinho começa a palestra, não tinha definido ainda quais eram os jogadores, e diz o seguinte: Carlitos, Feijão, sabes quem é que é o Paul Scholes? E a resposta dele foi: Mister,
A pergunta aí é se o Scott sabe quem é o Feijão. E isto, pronto, aquilo, dito assim, isto parece uma história simples, só com piada e tudo mais. É muito mais que isto. O Mourinho nessa tal conversa, depois acaba por explicar o que é que ele estava a tentar perceber e reflete exatamente essa importância da parte psicológica no desporto de alta competição e neste caso no futebol, que é o Mourinho conhecia as qualidades do Carlos Alberto enquanto atleta, percebia que ele era extremamente criativo, era uma clara mais-valia, mas não conhecia a 100% qual é que era a capacidade dele no jogo, na hora H, naqueles segundos que ia estar com a bola durante o jogo, se ele ia ter a capacidade de mentalmente ser forte e aguentar a pressão de estar a jogar, neste caso, contra, por exemplo, Paul Scholes. E esse exercício do Mourinho foi exatamente a perceber isso. E acho que todos conhecemos muitas histórias de Mourinho e muitos exemplos. Temos o caso, por exemplo, no Inter, em que ele não sei se recordam qual era a equipa com que ele é campeão da Europa, com o Inter, mas muitos daqueles jogadores já toda a gente os tinha atrás para descartar do topo mundial. O Snyder era um jogador reaproveitado, o Milito era um jogador reaproveitado, o Zanetti era um jogador super velho e ele, e quando se ouve os jogadores a falar do Mourinho, é impressionante. Eu não conhecia o Milito. O Milito era de Zaragoza, antes de ir para a Itália. Era daquele Zaragoza que tem divisão. Okay, acho que também com o Pablo e Taimar. O Andrés deu a Sandro. Exatamente. E isto é que é impressionante. O Mourinho entra na cabeça dos jogadores e tira o melhor deles. E claramente o Tom Lessa seria um dos primeiros Mourinhos do seu tempo. Isso mesmo. Porque é interessante porque nós temos a ideia que o José Mourinho é uma pessoa arrogante. Nós, a maior parte do quem consome o futebol, e como o Bruno estava a falar do Todd Lessa, também ele passava essa imagem um pouco de arrogante, que é certo é que tu não ouves jogadores a dizer mal do Mourinho, não é? Obviamente que tu não agradas a toda a gente, mas tu tens o caso do Materazzi, não é? O central do Inter de Milão, é o Materazzi, se não estou enganado. Exatamente, aquela despedida dele a chorar, é impressionante. É incrível. E ele não era titular. Pois é. E ele com certeza tem esse lado de treino. Treino é um momento sério, mas também tem o lado de pai para os jogadores. É claramente um líder. Mas para pegar ainda um bocadinho, só para não deixarmos fugir ali o livro que o Bruno está a ler, do engenheiro, não é? Vocês não acham que o engenheiro Fernando Santos chega tarde demais à ribalta do futebol português? Não por culpa dele, atenção, por culpa nossa de adeptos, que só olhamos para o engenheiro Fernando Santos depois de ele ter sido o engenheiro do Europeu 2016, sendo que o Fernando Santos foi engenheiro do Penta, do Futebol do Porto, que mais ninguém tem em Portugal, é que valorizar. É um dos treinadores que sai cedo para a Europa e tem sucesso. No PAOK, tem sucesso no EK de Atenas, no Panathinaikos, ok? E tem sucesso na seleção grega, que ainda hoje os gregos são loucos por ele. Marcos, tu não achas que o Fernando Santos, injustamente, só agora é que recebe o devido valor como treinador em Portugal? Não sei se será injustamente, mas a verdade é que vamos analisar uma coisa friamente. E pegando um bocado no exemplo daquilo que estávamos a falar do Nuno Espírito Santo, na equipa do Wolverhampton. O Nuno tem uma época no Porto em que não consegue cumprir os objetivos, não consegue ser campeão, é bastante criticado pelos adeptos, os adeptos não gostam da forma da equipa de jogar em muitos jogos. E a verdade é que ele depois vai para o Wolverhampton e faz um trabalho excelente. Porquê? Porque o Wolverhampton não tinha a obrigação de pegar no jogo como o Porto tinha aqui, e em que se calhar o estilo em que ele tem que aplicar no Wolverhampton é mais perto ou mais próximo das ideias de jogo que ele mais gosta. E eu acho que aconteceu a mesma coisa com o Fernando Santos. O Fernando Santos é verdade que consegue o Penta, se calhar numa altura, não querendo tirar mérito à conquista dele do Penta, mas se calhar que a verdade é que ele acaba por conseguir conquistar numa altura em que o Porto estava muito forte, e o Benfica e o Sporting estavam a passar por fases mais complicadas, principalmente o Benfica,
até se não me engano, na altura já era o Balize Verde ainda o presidente, e foi um período conturbado do Benfica. A verdade é que ele depois, na época a seguir, não consegue ser campeão, e é o único treinador em Portugal que não consegue ser campeão com o Jardel à ponta de lança. Foi a única vez que o Jardel em Portugal não conseguiu conquistar o título português pelos grandes, porque depois ele tinha a época no Beira-Mar, mas pronto, isso não conta. Claro. E ele realmente depois vai para o futebol grego, em que realmente se calhar um futebol mais adaptado àquilo que eu gostava de fazer, que era uma equipa que não tivesse tanto que assumir o jogo, pudesse jogar num contra-ataque, ou que tivesse que jogar num bloco mais defensivo e depois pudesse partir nos seus contra-ataques. E a verdade é que ele, quando chega à Grécia, à selecionador grego, ele próprio, lembro dele dar uma entrevista em que ele disse que achava estranho, que aquilo era estranho não ter jogadores para treinar, que não sabia muito bem o que fazer, onde é que estavam os jogadores dele para treinar. Então ele teve um período de adaptação e cresceu muito como selecionador grego. E ele começou se calhar, eu acho que ele aí encontrou realmente a melhor qualidade dele como treinador. Porque é que acontece? Ele não tinha tanto que preparar ou escolher os jogadores ou fazer contratações, só tinha que acompanhar os jogos e perceber quais eram aqueles jogadores que realmente eram bons e construir um núcleo forte. Porque eu acho que isso é aquilo que o Fernando Santos me parece ter mais forte, que é a capacidade de relação humana. E então ele conseguiu aqui na seleção portuguesa, aproximando-se muito do Cristiano Ronaldo e conseguindo depois Cristiano Ronaldo ser uma inspiração para o resto da equipa, em que sendo o elo de ligação e o elo de ligação entre o treinador e o resto dos jogadores que são selecionados, e construir ali um núcleo forte, porque a verdade é que, vamos ver, não eram só os selecionados, aquilo havia sempre um lote de cerca de 30 jogadores, digamos assim, que eram mais ou menos ali em que eu ia rodando os jogadores. E eles eram todos muito unidos e estavam sempre todos muito preparados para ser convocados. E eu acho que o principal mérito do Fernando Santos é esse. É a relação que ele conseguiu construir, o núcleo de jogadores que ele conseguiu trabalhar e ter ali preparados para jogar na seleção. E acaba por ser, acho que foi um processo de crescimento que ele também acabou por passar e necessitar, que depois ajudou a que ele conseguisse ter esta conquista. Mas claramente ele é um se calhar há sempre aquela discussão de que um treinador de um clube nunca pode, ou melhor, um treinador de um clube dificilmente é um bom treinador de uma seleção, não é? E um treinador de uma seleção dificilmente é um bom treinador de um clube, até porque os métodos de trabalho são diferentes, não é? E não estão ali com os jogadores. Mas o Fernando Santos tem todo o mérito, ele fez com a seleção portuguesa o que ninguém conseguiu fazer. Atenção, porque ele não ganha só o Campeonato da Europa 2016, ele ganha a Taça das Nações, né? Ganha a Taça das Nações, e eu acho que ele consegue o mais importante, e isto para terminar, Bruno, eu acho que ele consegue o mais importante. Está bem que ele ganha os troféus, que são o topo, é o que os adeptos querem ver, mas ele consegue uma coisa, ele consegue fazer com que o futebol português, em termos de seleção, dê um passo à frente. Deixámos de ser aquele povo do estamos nas meias quase. E aparece o que quase, né? E ele aparece a França fazer porque repara nisto, Portugal ganha o Euro 2016, né? Pode-se discutir se Portugal jogou bem, se Portugal jogou mal, não interessa, ganhamos, é o que interessa, e ganhamos bem, fomos os que trouxemos o caneco. Ele ganha, logo a seguir, ele ganha a Liga das Nações. Ou seja, nós damos um passo para deixar de ser os coitadinhos, não é? De que quase conseguíamos. Para ser aquela equipa que vamos para dentro do campo e chegamos lá e dizemos assim, não, já pode ganhar isto. Não achas, Bruno, que ele conseguiu isso? Acho, senhora. Nós até ali jogávamos um futebol muito bonito e temos o exemplo do Euro 2000, do Euro 2004. Sim. Estávamos lá no quase e tínhamos um futebol brilhante, mas faltávamos sempre qualquer coisa. Faltávamos sempre aquele, não sei explicar, era o remate, que a bola não entrava, era qualquer coisa sempre. Não é? Aquela crença. Sim, exatamente. E ele trouxe isso. Trouxe o acreditar. Tivemos alguma sorte a ganhar o Euro 2016? Sim, na minha opinião, tivemos.
Mas abriu-se uma porta, acho que o futebol português, em termos de seleção, nunca mais vai ser o que era antes de 2016. Ou seja, nós a partir de agora, não estou a dizer que vamos andar sempre a lutar para ganhar, mas vai haver sempre alturas em que vamos estar mais perto de ganhar do que estávamos antes de 2016, porque já temos capacidade para chegar lá e sabemos que conseguimos vencer, conseguimos dar aquele passo em frente. E muito mérito em ganhar, é tal experiência foi possível ganhar uma vez, isto agora para a frente é o chamado, aquilo que nós já discutimos várias vezes, que é o clube pode ter bons jogadores, pode ter uma equipa técnica boa, mas se não tiver isso que a seleção portuguesa conseguiu ter, cultura de vitória, é complicado. É bastante complicado. Há 2 momentos que eu marco, 2 senhores, ou melhor, 3, que eu marco que mudaram a seleção portuguesa de futebol. Que foi o senhor Filipe Scolari, quando esteve cá, que uniu o povo à volta da seleção portuguesa de futebol. Hein? O senhor Fernando Santos, que é o que colhe um pouco dos frutos do que o Scolari fez. E, sobretudo, um que anda mais na sombra, que é o Fernando Gomes, que pegou na Federação Portuguesa de Futebol com um outro senhor chamado Gilberto Madail, que o Ricardo, que é mais novo, se calhar não está a par, mas eu aconselho-te a ver umas imagens dele que vais conseguir até chegar a vê-lo, com todo o respeito, bêbado, porque é mesmo assim, eu não foi uma nem 2 entrevistas que vi isso, e que este senhor, o Fernando Gomes, muitas vezes as pessoas não falam nele, profissionalizou a Federação de uma forma excelente, e claramente a seleção e a Federação é o oposto do que é a Liga de Futebol em Portugal. Eu gostava de incluir só aí um nome, se fosse possível. Eu sei que se calhar o nome que eu vou trazer vai trazer discussão, mas o Carlos Queiroz, não o Carlos Queiroz de 2010, mas estamos a falar do Queiroz de 89 e do Queiroz de 91, foi para mim o principal revolucionador do futebol português em termos de seleção e o futebol jovem. Também é verdade. Eu se calhar posso trazer o Carlos Queiroz num próximo debate, porque nós olhamos agora só para o Carlos Queiroz versão 2010, que para mim não foi a mais agradável. Mas não gostaste de 2010? Não. Perguntei ao Queiroz, que dizia ao outro. Nós estamos habituados àquele Queiroz aziado, não é? Que vai jogar contra Portugal e parece que está sempre com 2 pedras na mão. E realmente, Bruno, traz o Carlos Queiroz mesmo num próximo programa porque realmente é interessante. Portugal a defender 120 minutos contra a Espanha. Gostaste? Isso é um assunto. Quase. Remate final, o que é que vocês querem rematar? Olha, remate final, deixa-me só dizer uma coisa. 2001, 2002, Boa Vista passa em segundo lugar no grupo, que em primeiro passa o Liverpool e em terceiro fica o Dortmund. E depois é que depois há outra vez uma segunda fase de grupos e aí é que fica então em terceiro lugar num grupo com Manchester United, Bayern de Munique e no último ficou o Nantes. Ok, peço desculpa. É o Boa Vista. Toma. Temos que começar aí o João Prata. E tu, Ricardo? Remate final, Ricardo. Remate final. Deus queira que a Liga acabe. Sério, que coisa que eu peço. Eu queria ver futebol. Vocês conseguem imaginar o Luís Filipe Vieira e o Pinto da Costa, não é? Que são os dois clubes que estão em primeiro, num evento em direto, live no Facebook, os dois a jogar Folha Pedra Tesouro. Pode ser o campeonato. Mas sabes uma coisa? Melhor de 5. O Bruno que sabe disto muito, de história de futebol, gosta muito disso. Não sei se é uma Liga dos Campeões, Bruno, mas o Benfica perde uma Liga dos Campeões de moeda ao ar, do Eusébio, é ou não é? Não sei se é uma Liga dos Campeões. Se não me engano, contra o Celtic de Glasgow. O Benfica perde 3-0 lá, ganha 3-0 e depois teve que ir a moeda ao ar e o Coluna foi junto do Arte e saiu dos balneários a chorar e toda a gente tinha percebido que a moeda tinha sido na face errada e tinham perdido a Liga dos Campeões. Por isso o papel e o Pedra Tesoura, não está assim tão longe. Bem, malta, vamos terminar o nosso 11 para cada lado, não é? Mais um 11 para cada lado. Eu espero que a malta tenham gostado, tenham divertido, como nós também nos divertimos. Eu diverti-me com certeza. E vamos voltar em breve.
Grande abraço, 11 para cada lado. Grande abraço a todos. Um abraço, portem-se bem. Abraço.